Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política a gente recebe hoje o vereador Matheus Simões, do Partido Novo. Vereador, muito bem-vindo. Bom dia, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia, os ouvintes da Rádio Super. Bom dia. A gente está recebendo também, para nos ajudar nessa entrevista, a repórter Francine Alves, repórter aqui da Rádio Super, repórter também da editoria de política do Jornal Tempo. Francine, bem-vinda e bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma, vereador e todos os ouvintes. Bom, vereador, eu quero começar essa entrevista com o senhor falando do ambiente na Câmara Municipal. O senhor é um vereador de primeiro mandato, de um partido novo, tão novo que inclusive se chama Novo, e tem apresentado algumas práticas diferenciadas daquilo que se acostumou a ver no Legislativo Municipal. Inclusive, por isso, o senhor tem conquistado, às vezes, até alguns desafetos lá dentro da Câmara, em função das posturas que tem adotado, como, por exemplo, uma redução drástica em gastos com verba indenizatória, contratação de assessoria e etc. Matheus Simões se sente hoje um estranho no ninho? Não, eu acho que os outros vereadores que não conseguem perceber que o tempo da política mudou é que se sentem estranhos no ninho brasileiro. Eu dizia hoje de manhã por WhatsApp para uma pessoa que me perguntava se a gente não vai, eu falo, o Partido Novo, não vai acabar tendo que fazer composições da velha política, e eu disse para ela, aguarde. Os 4 eleitos pelo Novo esse ano são uma pequena amostra de um movimento político que não é só o Novo, é um movimento político da irritação do brasileiro com o que os políticos fazem. Então, na verdade, o que vai se romper logo é esse mesmismo, essas pessoas que não têm lado, que não têm comprometimento ideológico. E aí eu sempre repito, as pessoas falam, porque os seus inimigos da esquerda, eu falo, olha, a esquerda, eventualmente, são até os meus adversários. Meus inimigos são os velhos políticos, aqueles que acham que o espaço público está ali para que eles possam ter vantagens. Grandes vantagens, como essas que a gente vê no Petrolão, no Mensalão, mas também pequenas vantagens, como o uso de carros oficiais, excesso de cargos comissionados dentro dos gabinetes. Está na hora da gente moralizar, usar o mínimo, entender que dinheiro público tem dono e o dono não é o político que ocupa o cargo. Vereador, a posição na verdade, o que é bancada e o que não é bancada hoje na Câmara Municipal é muito difícil de definir. Inclusive, tem vereadores que se dizem independentes. Pelo que o senhor falou aí, então o senhor não acredita em mandato independente na Câmara? Eu acredito em mandato independente com relação ao executivo, mas não em mandato independente em relação a princípios básicos de orientação política. Ou seja, eu não consigo acreditar que uma pessoa em determinado momento é socialista e em outro momento é liberal. Isso é proselitismo, isso é forma de vender apoios e favores a quem ocupa o poder. Eu gostei muito do começo do mandato do Calil, quando ele disse que não concederia nada à Câmara. Acho que está certo, não é espaço para troca de favores, não pode ser assim. E eu ouvi anteontem, durante o início das discussões da lei que regulamentou a questão dos camelôs em Belo Horizonte, uma frase que me assustou. Determinada pessoa virou para o líder de governo e gritou à distância, falou, líder, hein? Na época do Márcio Lacerda era mais fácil, porque o líder podia cortar cargos no governo, nem isso você tem para oferecer para poder segurar a base. Ainda bem que não tem. Não é assim que a gente constrói diálogo político. Então, a gente precisa mesmo desse distanciamento. As pessoas têm que votar de acordo com aquilo que elas acreditam e não de acordo com a conveniência do momento. Vereador, o senhor critica muito, os trabalhos que são realizados hoje na Câmara Municipal. Isso também te rende desafetos na Câmara, Inclusive, nos corredores da Câmara, há vereadores que falam que o senhor é como se fosse puritano. Acha que as suas ideias são muito boas e as dos outros nem tanto. Eu queria que como que o senhor avalia essas críticas, E, de certa forma, isso não te isola, uma vez que, para aprovação de projetos ou então implantação de ideias, o senhor vai precisar da ajuda dos vereadores? Bom, primeiro dizer que eu não fui eleito para fazer amigos, então não me ressinto do fato de dizerem que eu sou um puritano. Eu sou realmente um puritano. Eu não vou transacionar com os meus valores, não adianta quererem que eu componha só para fazer parte de grupo, eu não fui ali para participar de time. Eu estou ali para representar os 36 mil votos do Partido Novo em Belo Horizonte, que querem um outro tipo de política, e esse outro tipo de política passa por não dialogar com quem não tem coerência ou não mantém postura no momento de manifestar dentro da Câmara, dentro do ambiente político. Mas eu vou dizer uma outra coisa. Falar, você não vai conseguir aprovar nada. Até, aliás, foi uma ameaça que me foi feita do microfone em determinado momento, no primeiro mês de mandato, e eu disse ao vereador, e repito aqui, quem sabe, com um vereador a menos propondo leis, a gente passa a ter menos leis absurdas. É até bom que alguém não consiga aprovar, porque a quantidade de coisa inútil que se aprova em Belo Horizonte e no Brasil inteiro, em termos de legislação, é um desfavor para a humanidade, não é só para o Belo Horizontino, não.
Então, é uma forma até responsável. Quem sabe se mais pessoas deixarem de aprovar leis, a gente não avança um pouco. O papel do legislador não é ficar aprovando leis todos os dias. O papel dele é também aprovar as leis que são importantes, as que importam. E é bom dizer que a minha atuação tem sido firme em todas as grandes discussões dos últimos meses e tem sido relevante e considerada, inclusive pelos colegas, porque tecnicamente eu consigo atuar nessas discussões, basta se falar da reforma administrativa, mesmo da questão dos camelôs. Mas nessas frugalidades, como dias, homenagens, eu não faço questão nenhuma de participar e vejo que os meus colegas percebem com o tempo, porque o político ele é um pragmático, né? Eles estão percebendo que a postura antiga é que está caindo em desuso. Eu volto a dizer, quem vai ficar isolado e sozinho em pouco tempo é quem não entendeu que a política brasileira está mudando. Vereador Matheus Simões, no que o senhor concorda com a reforma administrativa do prefeito Calil e discorda? Eu acho que a reforma tem pontos muito positivos. O prefeito, trazendo o André Reis e a sua equipe, ele demonstra um compromisso com a profissionalização da gestão pública, ele demonstra um compromisso com um Estado mais enxuto, com menos gastos, então reduzir o número de secretarias, reduzir o número de comissionados, transformar mais comissionados em simples funções gratificadas para usar os funcionários que já estão contratados, são todas boas medidas. Acho que a reforma podia, no entanto, ter sido mais audaciosa. Tem passos que poderiam ter sido tomados e não foram. Por exemplo, nós poderíamos ter tido um corte mais severo no número de cargos comissionados. Nós também poderíamos ter tido um corte mais severo nos de livre nomeação, esses que acabam sofrendo interferência política. E eu gostaria de ter visto tratado na reforma a questão das empresas públicas, que não foi abordada. Então, assim, nós ainda temos uma estrutura de empresas públicas e autarquias em Belo Horizonte que precisa ser repensada. A quantidade de BH Trans, Sudecap, SLU, Belotur, Urbel, assim, nós não temos estrutura para tantos penduricalhos. Precisamos enxugar e racionalizar, trazer alguma dessas atividades de volta para dentro da prefeitura e atuar com mais racionalidade. O senhor tem elogiado algumas iniciativas do prefeito Alexandre Calil, agora há pouco mesmo, com esse exemplo da reforma administrativa. O senhor se considera a base do prefeito Calil, já que o senhor disse que no legislativo não dá para ficar em cima do muro? Eu não me considero base simplesmente porque eu não votarei a pedido do prefeito. Ontem nós tivemos uma amostra interessante disso. Na hora que estava se votando a questão dos camelôs, o artigo 11 da lei, que é o artigo mais grave da lei na lógica da prefeitura, não recebeu meu voto. No destaque eu votei contra o artigo. É o artigo que concede lá ao dono dos shoppings populares o benefício em troca do aluguel subsidiado, e eu tenho sérias dúvidas sobre esse mecanismo, como é que esse cálculo de valor foi feito. Agora, eu não vou deixar de elogiar as ações que são positivas, como a retirada dos camelôs das ruas de Belo Horizonte, porque eles estavam causando impacto nas ruas. Então, eu não farei oposição por oposição, mas o prefeito não conta com o meu voto simplesmente porque eu estou lá. Mas a forma como isso está sendo feito, o senhor concorda? Você se refere aos camelôs? Isso. É engraçado que, apesar de tudo que foi dito sobre violência, eu fiz um acompanhamento muito próximo, porque eu sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos dentro da Câmara, e eu não vi até aqui nenhuma demonstração efetiva de abuso policial ou da Guarda Municipal. Até o contrário, eu vi violência muito grave, inclusive com pedradas, apedrejamento, com o lançamento de foguetes dos manifestantes contra os comerciantes e contra a polícia. E vou dizer mais, vi muito baderneiro que não era efetivamente camelô, que era, na verdade, gente fazendo tumulto nas ruas de Belo Horizonte. Rua não é lugar, passeio público não é lugar de desenvolver atividade comercial, porque isso atrapalha o trânsito, isso atrapalha os pedestres circularem, isso atrapalha o comércio regular. Não estou aqui falando que as pessoas não possam exercer as suas funções. Falei para a secretária Maria Caldas. Por que Belo Horizonte não tem feiras livres? Dentro de aglomerados, por exemplo, onde falta, inclusive, comércio para poder atender as pessoas. Mas aí a prefeitura quer ser pudica. A prefeitura quer controles muito rígidos do uso do espaço público. Eu falo, a gente tem que ter um pouco mais de coerência. A cidade tem que ser mais flexível sem que a gente chegue no caos total, como o centro da cidade acabou ficando nos últimos meses. Vereador, o senhor está falando sobre essa relação com o prefeito Alexandre Calil. Na reforma administrativa, cerca de 80 emendas foram aprovadas, e como a gente mostrou aqui na rádio mesmo, desse número aí, de acordo com interlocutores do governo, apenas 20 devem ser aprovadas. E tinha emendas do senhor que foram aprovadas. O senhor acredita que algumas de suas emendas vão ser aprovadas? O senhor tem conversado com o prefeito sobre isso? Francine, eu tenho uma emenda que foi incorporada já no substitutivo do prefeito, então essa certamente vai ser aprovada, que é a que diminui o número de nomeações políticas dentro das fundações e autarquias. Mas eu estou assim, muito esperançoso, vamos dizer assim, da sanção do prefeito a uma outra emenda. Eu tive pessoalmente conversando com o prefeito na semana passada e essa semana, novamente ontem, conversando com o vice-prefeito Paulo Lamac e com o secretário André Reis, acompanhado do líder de governo, Léo Burguês.
discutindo o parecer de nomeação, só para que as pessoas entendam. O parecer de nomeação seria uma oportunidade de Belo Horizonte sair na frente de todas as outras capitais do país, fazendo com que o chefe do executivo, quando nomeia alguém para um cargo de confiança, um secretário, um subsecretário, um adjunto, um coordenador, ele diga qual é o perfil do cargo, o que se espera daquele cargo e por que ele escolheu aquela pessoa. É não pedir nada, gente. Assim, e é isso que eu disse ao prefeito, e ele reagiu muito bem e falou: Matheus, você tem razão. Até para que as pessoas parem de me importunar falando que eu estou fazendo nomeações políticas quando eu escolhi as pessoas pela qualidade técnica delas, é bom que eu deixe lá escrito. E o cidadão tem direito de ver isso no portal da transparência. Gente, nós estamos falando em pessoas que são pagas com o nosso dinheiro. São 84 cargos de chefia na prefeitura. O mínimo que se espera é que o prefeito diga por que ele escolheu essas pessoas, e ele reagiu bem, Paulo Lamaque reagiu bem, André Reis, obviamente, na lógica da profissionalização, reagiu muito bem. Acho que essa emenda fica. Agora, nós sabemos também que muita emenda que passou foi emenda enfeite, ou para marcação de posição, e que não vão passar porque algumas, inclusive, são contraditórias com o espírito da própria reforma, que é um espírito de um Estado mais enxuto. Vereador, nós recebemos recentemente aqui o seu colega Gabriel Azevedo, que é também dessa nova geração, também tem causado até muita polêmica na Câmara porque tem adotado posturas diferenciadas daquilo que a gente está acostumado a ver no Legislativo. Mas ele criticou muito duramente o vice-prefeito Paulo Lamaque, dizendo que o vice-prefeito seria o responsável por nomeações absolutamente políticas na Prefeitura de Belo Horizonte, enfim, que estaria nadando contra a maré, vamos falar dessa maneira. O senhor compartilha dessas críticas? Bom, eu não compartilhei com o Gabriel o espaço de campanha do Calil, porque ele ajudou a coordenar a campanha do Calil junto com o próprio Paulo Lamaque. Então, eu não tenho essa intimidade com o poder palaciano de Belo Horizonte, nem quero ter. Acho que há entre eles diferenças que dizem respeito a esse momento eleitoral, e como eu disse, não vivi, não sei as razões de cada um, mas eu não vejo no vice-prefeito Paulo Lamaque um inimigo político. Ao contrário, até aqui, todas as vezes que eu precisei ponderar algum assunto com o vice-prefeito, ele ouviu, e mais uma vez, até nesse ponto, um elogio à postura dele e do prefeito. Atendeu dentro do que é o princípio do que eles consideram que é adequado. Não me pediram nada em troca, eu não ofereci nada em troca, e as conversas foram muito urbanas. Mas dou um exemplo prático. Eu tive uma conversa com o Paulo Lamaque a respeito da segurança na Centro-Sul, reclamando da situação das praças e parques. O prefeito, uma semana depois, me chamou à Praça do Papa e disse: estamos voltando com a Guarda Municipal para as praças e parques da Centro-Sul. Então, eu acho que há uma atitude até aqui responsável. Agora, não tenho dúvida, né? Eu e Paulo Lamaque circulamos nos polos opostos do que é a ideologia política. Paulo Lamaque tem uma tendência clara de esquerda e eu sou, obviamente, um liberal. Então, nós não vamos concordar em muitas coisas. Dou um exemplo concreto. Eu disse ao vice-prefeito que eu gostaria de ver PPPs instaladas efetivamente nos parques de Belo Horizonte. Não de estacionamento, como aquela coisa esdrúxula que foi feita no Parque das Mangabeiras, mas os parques, para que eles tenham estrutura, para que haja lá não só banheiro, mas lanchonete, segurança, estacionamento, eventos condizentes com o espaço de um parque ecológico. O vice-prefeito é absolutamente contrário, porque ele acha que isso é privatização e ele não concorda, e no máximo que eles vão autorizar são algumas permissões. Lamento muito, espero que a prática mostre a ele que ele está errado e espero que ele tenha essa inteligência, que é a inteligência que a gente espera do homem político, é de reconhecer quando ele foi longe demais. Aliás, no espectro político, como é que o senhor classificaria o governo Calil? Direita, esquerda ou centro? O governo Calil será aquilo que cada secretaria se apresenta, uma colcha de retalhos do ponto de vista de matiz ideológico. Pode preocupar num primeiro momento, porque se a gente olha algumas secretarias que têm claramente uma tendência a uma redução da estrutura do Estado, um posicionamento mais apegado à ideia de gestão, como é a própria Secretaria de Planejamento e Gestão Pública, comandada por André Reis, nós temos outras secretarias com viés muito mais social, como é, por exemplo, a postura da secretária Maria Caldas. Vereador, o que, na opinião do senhor, é pouco tempo ainda, 7 meses ainda a gestão do Calil, mas, na opinião do senhor, o que é que o prefeito, nesse momento, ele poderia fazer para realmente dar uma resposta à população em relação à gestão dele? Durante a campanha, ele falava muito em abrir a caixa preta da BH Trans e a população espera muito isso, diante de todos os problemas que a gente enfrenta no transporte aqui na capital. Como é que a Câmara está trabalhando em relação a isso? Delma, será que realmente a BH Trans é o maior problema que Belo Horizonte vive hoje? Uma cidade que está pobre, feia, suja e descuidada? Eu não estou dizendo que não tem que se fazer a auditoria da BH Trans, até acompanho com muito prazer se o prefeito quiser como representante da Câmara, já inclusive pus meu nome à disposição da presidência da Câmara para ser o representante, um dos representantes da Câmara nessa auditoria. Mas eu acho que nós temos problemas mais sérios para endereçar. A questão econômica de Belo Horizonte é premente. Belo Horizonte é uma cidade que perde per capita dia a dia.
nós temos, do nosso orçamento de 14 para agora, nós temos uma queda de quase 20% da receita orçamentária do município. O município vive uma situação de transtorno nos seus próprios caixas, óbvio reflexo da pobreza da sua população. Belo Horizonte está deixando de ser um polo, já deixou há algum tempo de ser um polo de atração de talentos, nós estamos perdendo pessoas. As nossas startups começam aqui, mas assim que elas têm condição de respirar, elas mudam para São Paulo. Então eu gostaria de ver o prefeito endereçando as questões econômicas da cidade. Nós vivemos um momento dramático. O Belo Horizontino está empobrecendo. Isso tem reflexo nas cidades, tem reflexo na segurança. Isso vai ter reflexo daqui a 20 anos no que nós vamos viver como realidade. Então eu espero da prefeitura, claro, que ela continue tratando de todos os assuntos. E BH Trans é um assunto para ser tratado, mas não é a prioridade. Eu preciso de políticas voltadas à questão da geração de riqueza na cidade. Vereador, falando agora do Partido Novo, né? Nos últimos dias surgiu a informação de que o Salim Matar, né, um dos fundadores da Localize, e o Modesto Araújo, né, das drogarias Araújo, são nomes cotados para ser candidato ao governo de Minas em 2018 pelo Partido Novo. Essa informação é verídica? O Novo vai ter candidato em 2018 ao governo de Minas e ao Senado? O Novo terá candidato à presidência da República, o Novo terá candidatos a deputado federal em 16 estados e terá candidatos a governador naqueles estados em que seja identificado alguém com o perfil adequado. Neste momento, nós temos muita especulação a respeito do nome do Salim Matar, do nome do Modesto Araújo, também foi circulado o nome do professor Vicente Falcone, o nome do empresário Romeu Zema, mas, na verdade, não há uma decisão do partido por ter esse candidato ainda, nem há uma manifestação formal dessas pessoas do desejo de participar do processo seletivo. E aí é bom que se diga, o Novo não escolhe candidato como quem vai à feira comprar bananas. O Novo tem processo seletivo, todo mundo se submete à prova, de alinhamento ideológico, porque nós não queremos quem não seja liberal representando o Novo, também de conhecimento estatutário, porque as regras estatutárias do partido são duras. Agora, se Salim resolver se lançar candidato, se o doutor Modesto resolver se lançar candidato, ou qualquer outro desses nomes, é claro que o partido tem de abrir a discussão. No caso do Salim, ele é um apoiador de primeira hora das questões liberais e do próprio Partido Novo. Modesto Araújo é um empresário de absoluto sucesso, filiado ao partido. É uma discussão saudável e fico feliz que o Novo tenha à sua disposição esse tipo de nome. Verdade, infelizmente, que a gente não vê em vários outros partidos. Vereador, o senhor fala sobre essa questão liberal. O Novo é liberal, né? E um dos valores liberalistas é lutar pela liberdade individual. Mas o senhor votou contra a criação do Conselho LGBT municipal durante a discussão da reforma. Não é contra ir contra esse valor? Interessante é que não só votei contra, como fui acusado de homofóbico, LGBTfóbico nas redes sociais, inclusive por vereadores da casa. Quem me acompanha sabe que eu voto contra a criação de qualquer conselho. Aumento de estrutura pública é um desserviço à população. Não se trata de ser contra a causa LGBT. Ao contrário, basta me ver atuando dentro da comissão e vão ver que eu estou sempre lá, dizendo que nós temos que promover sempre um ambiente de respeito. Essas decisões são decisões, essas questões são questões que dizem respeito ao indivíduo. O indivíduo deve ser respeitado a partir da sua própria existência, com as suas decisões. E aí, o que diz respeito a gênero, o que diz respeito à religião, são assuntos do indivíduo no qual eu jamais interferirei como legislador. Daí para querer se criar um conselho, mais uma estrutura e dizer que ela não custa, não é verdade, porque há ali dedicação de tempo de servidores da Prefeitura Municipal a não só fazer o conselho rodar, mas a implementar as decisões do conselho. Porque se ele não custar nada, é porque ele não serve para nada. Porque se ele vai dar orientações, se ele vai pedir que sejam feitos estudos, é obviamente porque há necessidade de uma estrutura por trás. E eu vou votar sempre contra a criação de qualquer conselho. Essa acusação de dizer que eu sou LGBTfóbico só porque eu votei contra o conselho é igual a acusação que me fizeram de ser contra os portadores de mal de Alzheimer, porque eu votei contra o dia de prevenção ao Alzheimer. É porque aprovaram na Câmara um dia de prevenção a uma doença que a ciência nem sabe quais são as causas. Então, a Câmara Municipal descobriu a cura para o Alzheimer a criar esse dia. Eu vou continuar votando contra, é uma questão de responsabilidade. Definitivamente não aceito o título de homofóbico, porque eu sou um grande respeitador das liberdades individuais como um todo. Ok, vereador Matheus Simões, a gente conversou aqui. Rodrigo, tem mais alguma pergunta? Tem mais uma rápida aqui, Delma. Ainda tá a tempo. Ainda dá tempo. Ainda temos um tempinho aqui. Vereador, ontem nós tivemos um fato inédito na política nacional da condenação do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro. Tivemos também recentemente outro fato inédito, um presidente da República denunciado por corrupção passiva. Especificamente sobre a situação do ex-presidente Lula, o senhor concorda com a condenação dele? Achou justa?
Acho que quem vai dizer se ele é justo ou não é a justiça, mas eu, como brasileiro, acho que é um passo importante. Não há espaço para impunidade no Brasil. E não estou me referindo a Lula apenas, mas também a Aécio, também a Temer, também a Dilma, também a todos aqueles que andaram pilhando os cofres públicos. Não dá para admitir só porque a pessoa é popular que ela possa passar à margem da lei. Até para que a gente possa voltar a sorrir. Outro dia alguém falou para mim, perguntaram para minha secretária se ela trabalhava na Câmara, ela disse que sim. E aí ela falou que era com um vereador novato, perguntaram, é com que anda de bicicleta? Se referindo ao Gabriel, obviamente. Ela falou, não, mas ele até foi professor do que anda de bicicleta. Falou, então é aquele gordinho nervoso. Eu falei, bom, é o gordinho. Ela falou, é o gordinho nervoso. Até para que gente como eu possa deixar de ser, o gordinho eu não digo, mas deixar de ser o nervoso na história, o brasileiro precisa começar a ver que as coisas certas estão acontecendo. As pessoas falam, Matheus, você anda muito mal-humorado. Eu falei, gente, não tem como estar dentro do ambiente político que está de bom humor. Mas coisas como a condenação de Lula ontem demonstram que ainda há esperança, desde que prendam o resto, e há muita gente ainda para ser presa e extirpada da política brasileira, nacional, estadual e municipal. Agora, para encerrar mesmo, ainda tem tempo para mais uma pergunta. O senhor pretende concluir o mandato de vereador, quer ser candidato no ano que vem a governador, a deputado estadual, federal, senador, enfim? Eu acho que aqueles que resolveram ser candidatos podem ser, não é uma proibição, né? A gente fala, não é absurdo a pessoa largar o mandato, mas eu decidi que eu quero cumprir o meu mandato. Porque Belo Horizonte é a cidade que me interessa. As pessoas não moram na União, as pessoas não moram no Estado, as pessoas moram na cidade. E a minha cidade está pobre, volto a dizer, está suja, está feia. Eu preciso, pelo menos, colaborar para que essa realidade mude. No futuro, a gente pode até voltar a discutir, não a minha candidatura a outro cargo, mas a minha saída da política, porque está precisando chegar mais gente. A minha geração é a geração da transição. Eu quero ver a nova geração chegando para que a gente possa ter um outro ambiente político. Vereador Matheus Simões, do Partido Novo, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Super Notícia FM. Obrigado, Delma. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Francine. E obrigado aos ouvintes que estão nos ouvindo.